Olá, boa noite. Estamos chegando para mais uma live sobre economia e turismo. Uma live aqui do Check-in Turismo, que acontece todas as segundas-feiras aqui às 19 horas, mesmo em feriado como o de hoje. Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, que é economia e turismo, com Núbia, que é professora, doutora, e ela tem sido presença constante aqui na nossa live. Em abril nós tivemos a oportunidade de fazer uma live com ela, mas infelizmente a live não ficou gravada. Por conta disso, nós definimos por replicar essa live, né, Núbia? Eu agradeço demais a sua presença. A Núbia que já está entrando aqui para a gente conversar. E para a gente matar saudades também e poder tratar aí desse tema. Oi, Núbia. Oi, Ana Paula, tudo Tudo bom, minha bem? linda? Tudo. E você, como é que tá? Como é que estão as coisas? Graças a Deus, né? Começando a Uhum. retomar as atividades aí, né? Mas assim, tá tudo ainda muito devagar, porque nós estamos vendo aí que ainda não podemos baixar a guarda, né, Ana Paula? Os casos de morte Verdade. ainda são Uhum. altos, nós estamos com contaminação, principalmente aqui em Uberaba, nós tivemos um pico aqui, estamos tendo um pico aqui de contaminação e mortes, então realmente ainda é preciso cuidado, né? Não pode Mas baixar a devagar, guarda, né? devagar, não pode baixar a guarda. Nós estamos aí, né, tateando ainda, né? E eu li recentemente uma reportagem que um presidente de uma grande multinacional de medicamento que faz vacinas, que nós não podemos achar que uma vacina vai salvar todo mundo no espaço muito curto de tempo. Então, que é preciso muito cuidado, porque nós ainda não conhecemos esse vírus. Uma vacina normalmente leva, no mínimo, 4 anos para poder ser testada e ter um certo, no mínimo, né? Então, esse Verdade. presidente dessa multinacional chamava atenção. E, logicamente, Ana Paula, no turismo, não dá para a gente falar assim, vamos fazer atividade turística com segurança. Nesse momento, a gente sabe que todas as atividades, na verdade, né, seja a educacional, seja o É porque o turismo, turismo ainda é seja... agravante, porque trabalha com deslocamento, né, com ida e vinda, mas a gente já está Exatamente. entrando no assunto. Antes da gente entrar na nossa conversa, falar de economia, falar de turismo, falar dessa perspectiva em termos de cenário nacional, para a gente falar um pouco de como estão as coisas no turismo e na economia do país, né, num cenário macro e depois em questões mais específicas, Núbia. Primeiro eu quero contextualizar essa nossa chegada, essa live, agradecer novamente a tua presença, dizer que é um prazer, porque eu fiquei altamente aborrecida porque sua live não foi gravada, a única, né, até então. Eu digo, não perdoo, temos que fazer outra aí para verificar. Outra coisa, mas eu queria que você primeiro se iniciasse se apresentando, né, falando um pouquinho de você, falando um pouquinho aí contextualizando agora nossos convidados que aqui chegam e ouvir um pouquinho Núbia Ferreira, quem é? Tá bom. Bom, boa noite a todos, em primeiro lugar, né, novamente. Nube Ferreira é formada em Economia e Administração, mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente e doutorado em Engenharia de Produção. Então, e eu circulei em várias áreas por conta de ser professora universitária. Eu tive o prazer de te conhecer, inclusive, dentro de uma universidade, né, que nós trabalhamos juntos no curso de turismo. E eu trabalho que estudava um pouco, né? Eu sou uma curiosa, na verdade, eu adoro estudar, adoro aprender. Então, e turismo, para mim, além de estudar, eu gosto de praticar. Exercitar a função de turista também me gosta muito, porque eu gosto de conhecer os lugares, conhecer as regiões, sabores, cores, cheiros, né, dos lugares, os atrativos. Então, acho que, e eu entendo que isso é uma atividade que, para nós agora na terceira idade, como eu já estou, né, aposentada, me aposentando, na verdade, é fazer aquilo que a gente gosta, né, com o tempo que a gente tem. Então, acho que e turismo é uma coisa que é prazerosa
de fazer e de estudar, porque a gente entende o número de relações que existem no turismo, né? Perfeito, perfeito. Núbia, eu queria só que o pessoal, que a nossa audiência falasse aí se está ouvindo bem, porque eu vi algumas interrupções para mim, chegou, né? Interrupções suas. Não sei se como é que tá, se vocês estão me ouvindo bem também. E o pessoal que queira vai botando os coraçõezinhos, vai mandando o aviãozinho para pessoas que queiram falar de um conteúdo importante, relevante, que é falar sobre economia e turismo. Bem, vamos primeiro dar um cenário nacional. Como é que está a economia do nosso país? Como é que está diante dessa pandemia que se apresenta no nosso país? E no mundo, né? Mas vamos dar um contexto nacional. Pois aqui eu imagino assim, o nosso país é um país que está sofrendo muito com a Covid, porque além da doença em si, da questão da saúde, nós tivemos um tratamento com essa questão dúbio. Enquanto a saúde pedia para a gente tomar cuidado, evitar aglomerações, restringir atividades até, né, para evitar exatamente a propagação, você tinha de um outro lado uma discussão de pessoas, principalmente do ponto de vista político, dizendo não, é uma gripezinha e minimizou. E isso gera um choque na informação, né? Porque as pessoas estão... Peraí, mas quem eu vou seguir? Quem é que eu vou ouvir? Então, isso gerou um desgaste, vamos chamar assim, né? Se a gente imaginar que desde final do ano passado, quando começou na Ásia, né, especificamente na China, mas disseminou pela Ásia até chegar na Europa, Brasil... mesmo na América Latina e tudo, nos Estados Unidos, levou um tempo. Então, nós perdemos tempo não fazendo o dever de casa, que era exatamente restringir. Agora, nós sabemos, eu sou uma turista, eu cheguei no dia 13 de março da Argentina, ou seja, quando a coisa estava começando a pegar no Brasil, eu estava entrando para um aeroporto internacional. Então, você imagina, eu passei por 3 aeroportos, no dia 13 eu passei por 3 aeroportos, né, vindo da Argentina. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu ainda não tinha me inteirado da gravidade do negócio. Só na semana seguinte é que nós percebemos. E aí você começa, não, fecha a creche, fecha a escola, restringe atividades em bares, restringe atividades, inclusive de caminhada. Quer dizer, tudo isso começou a se cortar. E aí eu ficava imaginando os turistas, né, os que estavam aqui querendo sair e os que estavam lá fora querendo voltar. Quer dizer, passando por questões todas. Então, a economia brasileira, eu vejo assim, nós estamos passando uma grave crise porque perda de emprego, né? Então, nós temos um desemprego em função da Covid, só que nós já tínhamos um desemprego anterior. Foi agravado em função da Covid. Você tem, além do desemprego, a questão da falta de política pública que não existia antes da pandemia, que o governo teve que se cercar e criar, por exemplo, um auxílio emergencial. O nome já diz, né? Emergencial. E ele veio exatamente para tentar minimizar o desemprego e a fome. Só que isso gerou um outro problema, como financiar isso, né? E nós estamos vendo aí esse debate nos últimos, eu vou dizer um mês e pouco, né, que acaba o auxílio emergencial de R$600 pelas pessoas cadastradas, cai pela metade, e já existem estudos mostrando que a fome vai bater forte de novo. Nós vamos voltar a ser um país que tem índices de pobreza extrema, altíssimos, como nós já tivemos lá atrás. Então, é um retrocesso enorme em função social. Fora isso, a questão educacional, a perda de um ano escolar. Porque não, se você me disser assim, não, todo mundo está em home office e os alunos estão conseguindo estudar. Estão, de verdade. Eu vejo assim, quando você tem um curso de EAD preparado para pessoas que estão capacitadas de ambas as partes, quem ouve e quem ministra, tudo bem, aí você está falando de igualdades. Agora não, nós estamos tratando com desiguais, em questões desiguais, de forma desigual.
Então, como é que eu vou ministrar uma aula remota com um menino que não tem um notebook ou um acesso à internet? Eu já falei aí nesse começo, né? De saída, já tem uma desigualdade aí. Então, a desigualdade, ela aumentou enormemente, e esse é um outro problema, porque ela traz insegurança, a desigualdade traz mais insegurança, traz, além disso, uma dependência maior do Estado do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da educação. Então, nós temos algumas perdas ao longo desse caminho que não são, vamos chamar assim, quantificáveis no seu todo, porque você pode dizer que você tem milhões de pessoas na pobreza, pessoas, vamos chamar assim, desempregadas, mas somar tudo isso do ponto de vista econômico, você pode fazer uma projeção, Ana Paula, mas é difícil. Então, assim, a atividade turística, ela perde porque ela é, vamos chamar assim, agregadora em mais de 100 setores produtivos. Como é que eu vou retomar tudo de uma vez só? A gente não retoma, a gente sabe disso, né? Então, começa do cara que faz, vamos dizer assim, a tapioca na praia, ou que vende um coco na praia, que viu sua renda cair, até uma lavanderia industrial que lava lençóis para poder atender os hotéis, né, em pico ou fora de pico. Então, assim, é muito difícil esse descompasso, a gente falar assim, tá ruim? Tá. Vai melhorar rápido? Não, não vai. Está se retomando a atividade turística? Está, mas localizada, mais específica, e a gente sabe que tem tendências, né? Nós já até falamos sobre isso, eu vi uma live aqui, inclusive, alguém, pessoal, comentando sobre as tendências, isso é verdade. Só que do ponto de vista econômico, o país está sofrendo perdas de receita, né? Porque você deixa de produzir, você não gera receita. Ao mesmo tempo, você não tem, como você não está gerando receita de um lado, você não está gerando emprego. Então, aí você vai vendo que isso vai tudo degringolando lá na frente, né? Então, é o que a gente fala, não tem demanda, não tem oferta. Isso. Né? E aí vem aquela bola de neve, assim, ruim, né? Negativa, porque Exatamente. A estrutura realmente é... Só que, por sua vez, e aí a gente vê assim como tendência, antes de toda essa pandemia, se comentava a questão do próprio desemprego advindo dessa alta tecnologia, desse processo de inclusão, a questão da transformação digital, que agora chegou de fato, ou queira ou não queira, ela aí está posta. E como você disse, nessa dicotomia, existe toda uma população totalmente despreparada para essa realidade, Sim. despreparada para esse momento. Então, haviam algumas previsões, por exemplo, de remuneração que fosse feita para essa população que não está adequada a esse... E ficaria, então, os empregos apenas para pessoas que efetivamente tivessem um nível de entendimento e capacidade de lidar com essa nova estrutura econômica. Nessa disrupção que nós tivemos com essa pandemia, isso indiretamente aconteceu. Por quê? Porque Sim. quem estava no mercado continuou, tem uma etapa aí, tem um público aí que não está em crise, muito pelo contrário, que até Sim. se saindo bem dessa... Mas tem outra tanta, como você mesmo colocou, que está nessa economia marginal, né? Inclusive com esse alto grau de pobreza, como você bem trouxe para a gente agora. Como é que você vê esse futuro aí? Porque como talento, como você vê uma previsão, como é que está essa questão de melhoria ou de redefinição dessa nova estrutura econômica? Como é que você vê isso? Olha, Ana Paula, eu prevejo um 2021 bem difícil, porque nós vamos tentar retomar. Nós estamos vendo na Europa a segunda onda de contaminação de Covid, né? Então, nós vamos tentar retomar, por exemplo, a partir do ano que vem, algumas questões, como educação, por exemplo, presencial, né? Nós vamos tentar retomar uma parte, pelo menos. Nós vamos juntar, né? O Conselho Nacional de Educação permitiu a gente juntar 2 anos, né? 2020 e 2021, para poder exatamente tentar resolver de alguma forma como é que fica o ensino nessa situação toda, né? Porque a gente tem que considerar o seguinte: educação é um processo de ensino-aprendizagem. Quer dizer, então, não adianta alguém falar que está ensinando, mas se o outro não estiver aprendendo. Então, e eu vejo assim uma perda, Ana, exatamente por isso. Por quê? Porque as pessoas não vão se qualificar na medida que o mercado necessita.
Então, quando eu fico olhando, por exemplo, que o mercado está pedindo gente qualificada em algumas coisas, eu digo, mas as faculdades, a universidade estão formando as pessoas. Aonde é que estão essas pessoas que estão formando e que não estão inserindo no mercado de trabalho? Aí eu percebo que o mercado está cobrando alguma coisa que talvez as universidades e as faculdades não estão conseguindo entregar. Então, o mercado está precisando de gente com nível de qualificação, de conhecimento, que nós não estamos conseguindo atender. E aí que eu falo que eu vejo com muita dificuldade para os próximos anos. Como é que nós vamos fazer esse toque de caixa agora? Porque está bem assim, nós estamos correndo atrás da roda agora, né? Porque eu tenho que qualificar gente para fazer o que o mercado está pedindo, na marra. O home office, por exemplo. Eu tenho experiência pessoal em casa, né, familiar, de minha filha, que já trabalhava aqui com home office, porque trabalhava com e-commerce. Agora, todo mundo está qualificado para mexer com isso, para trabalhar com isso? Todos os negócios dão conta? Nós já sabemos que no turismo, não. No turismo, como é que eu entrego alguma coisa em e-commerce? Um serviço de turismo, um guia de turismo, né? Eu posso até fazer um passeio virtual nos museus, eu até posso. Esse serviço, inclusive, está sendo feito por alguns museus que não tinham esse serviço, estão oferecendo. Quer dizer, veja que você teve que, com uma dada situação, você teve que se reestruturar. Quem é que está atendendo a essa estruturação? Aí são as pessoas qualificadas, são aquelas que sabem ofertar, sabem criar um site, sabem criar um aplicativo para você poder fazer atender esse público. Inclusive, só um parêntese nesse sentido, você vê como é que o guia fica. Nós temos um caso, né, em São Paulo, da guia que está fazendo isso, fazendo o tour virtual e trabalhando dessa maneira. Tá, é uma alternativa, mas não é a realidade do turismo enquanto essência. Em essência, ele é deslocamento, ele é você visitar. E por conta desse deslocamento, dessa visita, ele é realmente, indiscutivelmente, um propulsor de uma contaminação maior e de uma possibilidade de problemas diante do que a pandemia nos traz. Então, a gente tem que ter ainda cuidado redobrado. A cautela ainda é muito maior, por quê? Porque a gente está diante de uma situação de uma possível, como você acabou de citar, a própria Europa já tem com a segunda onda, né? Já se fala de tomar... o Brasil está melhorando, mas ainda longe das condições mínimas ideais, enquanto a vacina não chegar, isso é real. Então, a atividade turística, de fato, tem que se compor diante dessa realidade. Aí eu queria que você falasse um pouco aí como é que tá, que a gente está falando das tendências, até hoje a gente viu material. Como é que você está vendo isso em termos de turismo e essa tendência diante dessa pandemia? O que a gente tem visto é que há uma tendência de turismo local, regional, ou seja, o deslocamento do turista se dava em torno de 1.000 até 1.500 quilômetros. Isso está reduzido para menos da metade. Então, ele vai continuar fazendo o turismo, né? Mas assim, mais próximo, até porque ele tem condição de fazer mais com menos tempo, quer dizer, no tempo ele consegue fazer mais coisas, né? E exatamente reduzindo a quilometragem. E ele vai dar preferência, por exemplo, não para redes grandes de hotéis, talvez ele vá para lugares em que ele tem uma vila, uma pousada pequena, em que ele consiga ficar num chalé, por exemplo, né? Então, a gente percebe que ele também, o turista está mudando o seu perfil também nesse momento, porque ele não quer deixar de fazer. Por exemplo, eu vi uma live outro dia com uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, né? Gramado é uma das cidades que com uma tendência enorme de receber turistas agora para o final do ano. Por quê? Eles têm o Natal Luz. Quer dizer, não estou fazendo propaganda aqui, todo mundo sabe disso, né? Mas atrai muito turista. Então, já se tem uma demanda meio que demarcada para o final do ano, de novembro, dezembro. Então, é disso que nós estamos falando, quer dizer, o turista quer ir, só que ele está com medo. Como é que você faz com um avião que tinha 300 lugares, você vai ter que viajar com 150, porque 50% da capacidade, com distanciamento, ficar 3 horas usando uma máscara dentro de um avião. Quer dizer, é pior ainda se for um ônibus, né? Se for um ônibus depende de 500 quilômetros, são 7 horas de ônibus. Você vai ter que andar de máscara. Então, quer dizer, você tem limitantes nesse sentido. Não, mas se todo mundo fizer o exame
de temperatura e tal, vai poder andar sem máscara. Você garante? Quer dizer, que garantia você tem? Porque eu falo assim, o pessoal às vezes fala assim, eu fiz um exame de Covid e deu negativo. Ok, você fez que dia? Tal dia. Mas desse dia para frente, qualquer dia você pode contaminar de novo. E ainda com agravante, viu, Núbia, que a gente estava conversando, ainda hoje eu conversava com uma médica a respeito da questão do assintomático. Tanto são milhares os brasileiros que tiveram a doença e nem sabem que tiveram. Né? Porque eu não sei se ainda tive, bem... Paula. Pois é, porque ainda bem que não tiveram sintomas, não tiveram questões que alarmaram, mas por quê? Porque são assintomáticos, não tiveram sintomas necessários. Mas assim, a grande verdade é que é tudo uma grande incógnita, uma grande dúvida que a gente tem que passar, mas por outro lado, e com um agravante, você falou no instante a respeito de ônibus, né? A nossa ANT não está delimitando o número de passageiros, por exemplo, em ônibus. Existem as empresas de transporte que estão, de alguma maneira, tomando seus cuidados. Claro, o protocolo sempre existe, existem os cuidados necessários, mas a própria agência não tem um limite. Então, os que não são tão responsáveis, você acha que estão trabalhando com 50% da ocupação? Provavelmente não. Né? Vamos para os ônibus urbanos, né? Que a gente termina se deparando com essa realidade, né? Então, nos grandes centros, principalmente, né? Rio São de Paulo, Janeiro, Rio, hoje, como é que você faz? Isso, você verifica as pessoas andando sem as máscaras, né? Porque ainda... Sim. Aí é que tá. A grande perspectiva que eu vejo hoje é de as pessoas estarem assim, baixando a guarda. Ah, já passou, não teve, sabe? E aí vai no que baixa a guarda, o lavar a mão eu já percebo que ele já não é tão cuidadoso, eu já observo as pessoas passando já sem utilização da máscara, sem a troca devida. Então, esses elementos atingem de cheio a atividade turística, porque enquanto a pandemia persistir, enquanto a atividade de fato continuar nesse momento, a gente está, obviamente, sofrendo, né, com esses processos, né? Agora, de qualquer maneira, a gente percebe, por outro lado, né, que a gente tem visto essas últimas lives de setembro para cá, principalmente depois do feriado de 7 de setembro, e desse feriado agora, né, que a gente tem hoje, amanhã a gente já pode ver resultados, o volume, o fluxo turístico está sendo intenso. As praias são lotadas. Isso. Calor, né? E aí, a gente diz assim, para atividade turística, a gente pode negar um empresário que passou e está passando, está passando por a dificuldade que está por conta de tudo parado. A gente pode negar a ele essa possibilidade. Por outro lado, será que eles estão conscientes do papel deles enquanto preservadores desse ambiente seguro, desse ambiente de tranquilidade, né, que gere, que minimize a situação, né? Então, realmente é algo... É por dois lados, né, Ana Paula? Você imagina assim, o empresário que abre o seu negócio para receber turista, tanto pode receber turista com Covid, quanto pode ter funcionário com Covid passando para os outros. Então, é de ambas as partes, é uma mão dupla o negócio. Então, por exemplo, nós tivemos um caso assim em setembro, dia 7 de setembro, teve feriado prolongado, nós vimos a quantidade de gente que estava nas praias, né? 2 semanas depois saíram alguns dados de algumas praias do litoral de São Paulo, um aumento de casos. Ou seja, claramente as pessoas contraíram aonde? Na praia. Mas por quê? Não foi o vendedor de alguma coisa, são as pessoas mesmas. Tira a máscara na praia, porque como é que eu vou na praia de máscara? Aí conversa com um, conversa com o outro. É o que você falou, baixa a guarda. Pega numa cadeira aqui, pega num guarda-sol ali, pega numa cerveja ali. E vai passando, e passa a mão no rosto, e pega outra coisa, e pega ali, vai, toca. Aí vai no menino, dá uma coisa para comer pro menino na mão. Quer dizer, quando você viu, toca o dinheiro. Quando você viu, você tocou em 10, 20 pessoas sem ter tido o devido cuidado, ou em lugares, né, que são mais que propagam mais o vírus. Então, infelizmente, Ana Paula, é o que você falou. Não dá para a gente baixar a guarda, nós estamos falando de baixar a guarda, mas eu fico imaginando o seguinte, né? Nós estamos entrando em pleno verão, que na verdade a nossa primavera ela é muito quente e acaba sendo quase um verão. Se nós estamos com essa situação agora, como é que vai ser janeiro, fevereiro?
Dezembro, janeiro, fevereiro, que é o pico das viagens, né? A gente está vendo que a atividade turística está retomando. Alguns lugares já se planejaram, estão trabalhando assim com capacidade reduzida nos hotéis, mas, sabe, sem aglomeração. Quer dizer, dentro do hotel não pode aglomerar. Café da manhã escalonado, né? Com menos mesas, distanciamento de mesas para café de manhã e almoço e tal. Mas, quando sai dali e vai para a praia, ele pode trazer para dentro do próprio hotel. Isso. Tá vendo? Quer dizer, é disso que a gente está falando. É concreto isso, Ana Paula, é concreto. Não adianta você falar assim, eu vou deixar de viajar para me resguardar. Eu me resguardo. Você se resguarda? Porque nós estamos trabalhando com uma população, antigamente, quer dizer, antigamente, lá no começo da pandemia, se falava o seguinte, quais são as pessoas que morrem com a doença? Então, nós estamos aprendendo com a doença, né? No começo achava que era só idoso, aí se viu que não é só idoso. Tem gente com mais de 90 anos que se recuperou. Então, não é só idoso. Gente com menos de 20 anos falecendo. Aí não, pessoas que têm comorbidades, aí é diabetes, problema de fígado, doença a diabetes é um caso sério, problema de coração. Então, essas pessoas que são altas, essas pessoas correm mais risco, tá bom. Então, a gente tem que cuidar mais dessas pessoas, beleza. Só que as pessoas estão voltando a trabalhar, né? Aquelas estão conseguindo um trabalho, estão voltando. Eu posso ter diabetes, eu posso ter pressão alta, mas eu vou voltar a trabalhar, porque eu preciso pagar as contas. Ainda por cima, porque acabou o auxílio emergencial de R$600. Eu não vou criticar se R$600 foi muito ou pouco, Ana Paula. Acho que não houve, na verdade, o governo não conseguiu elaborar um programa, até porque desconhecia esse tamanho dessa população que precisava desse recurso. Ele achava que era um número, o número foi quase que, vou dizer assim, pelo menos 50% a mais. E aí você tinha que arrumar dinheiro para essas pessoas. Você prometeu, agora você vai ter que dar. E agora? Vai reduzir. Você acha que as pessoas vão ficar em casa sabendo que ainda por cima reduziu o valor? Vai para a rua, vai vender. Aqui em Uberaba, assim, eu sou daqui, né, de Minas, então voltaram as pessoas a vender água nos sinaleiros, voltaram a vender balinha, de tudo. E eu estava em São Paulo semana passada, e isso eu vi no trânsito também lá em São Paulo, de tudo um pouco. As pessoas querendo vender alguma coisa para ganhar um dinheiro. Quer dizer, e elas estão se expondo, mesmo usando máscara, mas estão se expondo, porque pega dinheiro, pega uma coisa, pega outra, né? Ganha uma coisa de comer aqui. Terminam disseminando também, porque elas passam a ser grandes disseminadoras desse processo. Mas e aí, o turismo, ele agrega muitas atividades, né, Ana Paula? Então, assim, como é que você faz? São Paulo está fervendo, viu? Assim, mas, por exemplo, eu acho fantástico quando eu falo que tem uma mostra internacional de cinema toda online, quer dizer, e atrai. O ano passado eu estava na mostra em São Paulo, como tem gente que vai para uma mostra internacional de cinema. Então, quer dizer, tudo isso hoje está, né, aqui pelo computador, né, pelo celular. E a atividade turística sente. Você imagina hotel, sem o turista, o restaurante, né, o táxi, o Uber, todo mundo sente. Então, a gente retoma para uma questão que você coloca. E aqui o objetivo não é criticar, o governo teve, porque a gente tem que entender que pegou todo mundo de surpresa, é tudo muito novo, não tem bases, não tem referências para que pudesse ser replicada uma ação. Então, tudo está na tentativa e erro. Faz e tenta, erra, volta, refaz. Mas diante já desse tempo aí que a gente já passou aí, da própria política que o governo implementou, o que você consegue, mesmo que a curto prazo, o que você consegue dizer que é possível fazer, minimizaria, até o José Pérez aqui colocou a questão da inclusão produtiva. O que você vê como possível nesse momento, né, diante dessa realidade, mesmo a curto prazo? O que deveria existir seria incentivo a investimento produtivo, né, de todas as formas. Principalmente em infraestrutura nesse momento. Geraria emprego? Geraria.
Só que aonde sai o dinheiro? Essa é uma discussão. E teria que ser investimento público. Ah, o setor privado tem dinheiro? Tem mesmo. O setor privado, inclusive, está aí penando porque não está ganhando dinheiro. A taxa de juros está baixa, nós estamos com o tesouro direto aí determinado tipo até negativo. Ou seja, o dinheiro tem que ser remunerado. E esse dinheiro que era remunerado com juro alto passou um período. Mas será que essa pessoa está disposta a investir? Em que ela quer investir? Ela quer investir numa coisa que dê retorno. O que daria retorno hoje? Do ponto de vista do turismo, Ana Paula, eu vejo o seguinte, as prefeituras e os estados, principalmente esses estados que dependem mais do turismo, como o Nordeste, né, a região Norte em alguns lugares, mas o Nordeste principalmente, em alguns lugares do Sul do país, estão com políticas específicas para retomar as atividades, para não perder que agora está entrando verão, eles têm que aproveitar essa onda, né, vamos chamar do verão, que a Europa perdeu. A perda da Europa com o turismo no verão foi sem precedentes, né, assim, foi absurda a perda. Tanto que tem países que vão ter problemas seríssimos vamos chamar assim, de receita, por conta da falta do turista, né, porque não teve como. Então, no Brasil, acho que se nós tivermos políticas públicas, e aí entra o papel das prefeituras com as suas políticas públicas. Você tem um atrativo turístico? Então, como é que você vai trabalhar? Trabalha orientando, capacitando as pessoas da atividade que estão ligadas, seja os bares, os restaurantes, seja o pessoal que é guia, né? O próprio pessoal da infraestrutura pública, prefeituras, secretarias e tal, né? Convida esse pessoal, tem os Contour, normalmente tem o Citur, dependendo da cidade, chama as agências, conversa com eles, né? Faz, o Ali que está falando, faz as parcerias, chama as pessoas, estabelece procedimentos, trabalha junto. Eu acho que a união, Ana Paula, nessa hora, a união que eu falo, juntar setor público, né, seja municipal, seja estadual, para pensar em alguma coisa. E, logicamente, a iniciativa privada, gente. A iniciativa privada, nessa hora, é essencial para a atividade turística. Se depender só do governo, não vai andar. Então, por quê? Porque, imagina, você tem prefeituras, estados e governo federal preocupados com dinheiro para a saúde, com dinheiro para poder auxílio emergencial, com a questão da educação, porque as próprias escolas vão ter que adotar procedimentos para retorno às atividades, é um gasto extra que não se estava pensado, tem que se arrumar como financiar isso. Então, assim, eu vejo que se as parcerias funcionarem, a atividade turística volta com um pouco mais de controle, mas com um pouco... Tem que ter controle, Ana Paula. Se não houver acompanhamento e controle, você perde a mão. Então, eu estou vendo assim, ó, por exemplo, aqui em Uberaba a gente tem o Geoparque, né, que tem aqui hoje a questão de Peirópolis, que é um lugar que recebe turistas, né? Então, adequando procedimentos para receber os turistas normalmente. Nós temos aqui em Uberaba um parque fantástico, inclusive foi inaugurado um mirante próximo, um lugar muito interessante, que estava fechado, está reabrindo a partir de hoje. Retomando as atividades, álcool gel na entrada, controle de quantidade de pessoas na entrada, prazo de ficar lá dentro, ou seja, o uso de máscara é obrigatório, não entra sem. Então, tem que começar a incentivar as pessoas a retomarem a atividade turística, mas com cuidado e fazendo essas parcerias. Estabelece protocolos, gente. Acho que prevenir, Ana Paula, nessa hora, é o mais essencial que nós temos para retomar a atividade turística. Eu já estou doida para viajar. Mas você imagina, eu tenho um pai com mais de 80, né? Então, assim, para me sair e trazer para cá... Risco não dá. Então, assim, eu vejo que se unirem, a união nessa hora, e aí eu sempre sirvo de referência, uso de referência, os estados do Sul. Quando eles estabelecem, sabe, talvez por ter já talvez uma questão de anos de aprendizado, de se organizar. Que é uma cultura mesmo associativista. Cultura. Mesmo,
Cultura. Você falou exatamente. Mas o Nordeste está aprendendo. Eu vejo que já há cidades no Nordeste que estão reabrindo com toda a segurança. Então, Isso. é isso. E o turista vai, gente. Ele quer ir, ele quer conhecer, ele quer descansar. Na verdade, inclusive, a gente está percebendo isso de maneira muito nítida, né? A gente tem desenvolvido alguns trabalhos, inclusive, todos os trabalhos que a gente tem atuado aqui. A questão do protocolo de biossegurança é elemento-chave. E a gente pensa que não, o empresariado está muito atento, porque ele sabe do risco que é, porque ele não está falando só do risco para atividade, não. Ele está falando do risco para ele quanto pessoa, para a família dele, para a comunidade dele. Então, ele está reconhecendo esse processo, ele está até sensibilizado, a gente percebe isso. Só que nessa área específica, por causa de você termina sofrendo um empresário foge um pouco da linha e aí faz alguma coisa que não está dentro das normas, prejudica o todo. Então, esse é um elemento que a gente observa, assim, a atividade ela tem uma capacidade de resiliência imensa, na capacidade de produção. Agora mesmo, a gente tem desenvolvendo um programa de capacitação, né, e de consultorias para empresários que na quarta-feira todo mundo já estava parando por conta do volume de pessoas que iam ter agora por conta desse feriado de hoje. E aí você vê, há movimento, com certeza há um público que tipo assim, pudesse eu estar no 100%, eu estaria com 110 de público, porque a população há essa demanda reprimida, então a atividade ela tem essa capacidade, mas o grande desafio que está sendo é essa questão de você conseguir fazer isso de maneira segura, que não possa agregar, causar problemas. Agora, eu quero equilibrada, né? Equilibrar, né? Isso. Eu quero trazer para você uma fala sua que é fundamental, que é esse fortalecimento da governança. Não existe saída desse processo se a gente não pensar em fortalecer essa governança municipal e destacar, né, quando a gente fala a gente está discutindo muito o problema da pandemia e os riscos que ela está nos trazendo agora, já no segundo, mesmo nesse momento de retomada, resgatar a importância de que quem está fazendo diferença é quem trabalha cooperativamente, né? Quem está se falando, quem está com processo de comunicação. Essa tem sido realmente a saída de tudo, né? Da atividade. Se a gente pudesse dar uma receita aí para quem nos ouve, é um pouco por aí. Né? Você usou a palavra governança. Eu me lembro que foi uma live, acho que 2 semanas atrás, 6 semanas atrás, com como é que é o nome dela? Lá do Sul também, em que ela falava exatamente sobre a questão da governança. Ela trabalha com isso, né? Ela fomenta e acompanha e fala em governança. E eu já trabalhei com isso aqui em Uberaba, junto com você, inclusive, quando a gente tentou criar muito isso, né? O Contur, exatamente para poder ter uma segurança maior para todo mundo, porque todo mundo tem interesse na atividade turística. Seja de qualquer tipo, seja um turismo religioso, seja um turismo de eventos, qualquer tipo. Se você não tiver governança, como é que eu atraio? Não tem segurança. A cidade não tem condição de dar segurança. Então, tem que falar em segurança. Não, eu não tenho hotéis suficientes. Traz o pessoal do hotel. Mas aí é investimento o quê? Privado. Nós estamos falando de investimento privado. Aqui em Uberaba nós temos a Magna Lavoie, a Luciana Tomé, é isso mesmo. Luciana Tomé, obrigada, Magna. Quando a gente fala disso, eu sempre me lembro, né, se todo mundo não sentar na mesa e não falar exatamente aonde é que nós podemos melhorar, todo mundo trabalhar para que aquilo seja um consenso, a gente não sai do lugar. A atividade econômica de uma cidade que depende do turismo, ela, assim, eu dou exemplo de algumas cidades na Europa que a gente viaja, né, conhece, né? O turismo está inserido na cidade. É uma atividade normal na cidade. E ela não é um plus. É uma atividade, quer dizer, ela atrai o turista por ser uma cidade turística que a gente enxerga como turística. Ela tem cultura, ela tem lazer, ela tem museus, ou não, depende, né, mas ela tem uma praia. O que é que nós temos que fazer no país? É pensar maior, sabe, Ana? Eu acho que é o que você falou do macro. É enxergar o macro. Eu acredito, diria mais, Nubia, eu até acredito que nós estamos até
Na crise a gente gera algumas pessoas começam a ver as oportunidades, enxergar Aham, oportunidades, mas de uma sim. coisa eu tenho percebido que as pessoas estão começando a sentir um pouco na pele mesmo, que é Uhum. assim, na atividade turística, muitas vezes a gente acha que hoteleira, acho que o meu concorrente é o hotel da esquina, né? O meu restaurante, meu concorrente é o restaurante da esquina. E hoje eles Não, já estão percebendo que não, que se eles não trabalharem um destino, mesmo que o turista esteja no hotel vizinho, ele uhum. está na cidade, ele vai voltar e pode se hospedar no seu hotel, ele está no restaurante do vizinho, Exatamente. mas ele pode voltar. Então, essa consciência de tanto se falar, de tanto se bater, eu acho que agora está conseguindo chegar um pouco e está se limpando um pouco aquelas amarras, aquela concorrência, às vezes, de cidades menores, que, eu não gosto de fulano, não, não existe esse não gostar. Você pode até Verdade. não concordar com as ideias, mas você tem que concordar com a capacidade que precisa de união para fortalecer isso aí. Eu, sinceramente, espero que se acha algum resultado positivo de toda essa pandemia, seja essa mudança de mentalidade, né, que a gente tem falado muito da questão até do mindset turístico, essa Uhum. mudança da mentalidade do empresário de turismo, do produtor da atividade turística, de perceber que a gente tem que pensar como destino e não como empresa, né? E quando essa Exatamente. chavezinha travar, as coisas vão caminhar, Exatamente. né? Às vezes a pessoa fica preocupada com o concorrente, dizendo eu estou lutando contra ele, quando na verdade, se você está preocupado com ele, você devia estar preocupado era com você, com o seu negócio. Por que que ele atrai e eu não? Então existe alguma coisa aqui que eu preciso melhorar. Ah, Uhum, o turista gosta disso. Você conhece realmente o seu turista? Você uhum, conhece o que que ele precisa, o que que ele quer? Porque a gente, quando olha para fora, a gente olha o nosso negócio e diz: meu negócio é o melhor. Mas o turista acha que o seu negócio é o melhor? Você já parou para pensar com a cabeça do turista? Ou de quem te visita? Se você não pensa com a cabeça de quem vem, você não conhece, você não sabe as necessidades. Então, as pessoas trabalham muito com o que eu tenho a oferecer, mas não trabalham com o que o outro quer. Então, no turismo, se a gente não fizer isso, né, Ana Paula, a gente perde a chance, inclusive, de atrair as pessoas mesmo para os lugares, né? E como é que a uhum. gente cria atratividade? Olha só, né? Quer dizer, uma cidade que não era atrativa pode se tornar atrativa. Hoje, por coincidência, nós estávamos conversando, nós somos mineiros, mas eu morei no sul de Minas, e eu morei em Três Corações, e a gente ia a São Tomé das Letras, que era uma cidade próxima. Isso há 30 anos atrás, basicamente. E hoje nós estamos olhando, por exemplo, fizeram um portal na abertura, lá em São Tomé das Letras, de pedra e tal, né? Todo diferente. Mas por que que fizeram isso? São Tomé sempre recebeu turistas. Porque tem uma mística, tem negócio das pedras, tem umas cachoeiras, tem um visual muito bonito. Mas em alguns lugares, assim, realmente é diferente. A cidade é toda feita de pedra e tal. Uhum. Mas o que que atrai? E o que que faz o turista ir e voltar? Por que que ele vem uma vez e não volta mais? Uhum. Sabe as perguntas? Eu acho que eu sempre aprendi uma coisa na vida, e eu sempre ensinei meus alunos, é o seguinte: melhor que dar resposta é saber fazer as perguntas. Se você não sabe fazer as perguntas, se você não conhece, não entende como é que funciona. E eu tenho trabalhado muito inovação. Inovação Uhum. social, inovação, do ponto de vista geral, inovação, né? Que eu estou trabalhando agora muito com isso. E quando a gente fala de inovação em turismo, pensa, não tem que inovar em turismo. Mas não tem mesmo. Vamos parar para pensar um pouquinho, por exemplo, você entra no museu, mas você gostaria de fazer uma viagem dentro do museu. Você está no museu, mas você quer fazer. Então, existem hoje óculos especiais em que você consegue fazer uma leitura diferenciada do próprio museu. Então, isso não é inovação? Não é uma forma diferente? Então, Uhum. é complementar aquela atividade. O que eu posso fazer a mais? Uma coisa que sempre me chamou a atenção, Ana Paula, é que o empresário, às vezes, é aquilo que nós estávamos falando, ele pensa muito com a cabeça dele, não com a cabeça do turista, né, do outro, né? E ele se É preocupa muito com o verdade. que o outro faz, mas se ele o outro fez, por que que você não fez também? Ou você não faz diferente para poder
atrair também, né? A menina dos olhos tem que brilhar, né, para a questão. Então, do ponto de vista econômico, Ana Paula, não existe contabilidade criativa, não existe, vamos botar a maquininha de dinheiro para fazer dinheiro, para todo mundo ter dinheiro, para todo mundo fazer o que quer. Não funciona assim, né? Então, o turismo é uma das partes dentro do setor de serviços. Isso. Né? Então, nós temos agricultura, nós temos indústria, nós temos setor de serviços. O setor de serviços, ele depende da indústria como depende da agricultura. Uhum. Então, na verdade, um fluxo, né? E se você não souber aproveitar, por exemplo, o seu restaurante pode usar só produtos locais sem agrotóxico. Você pode dar um tchan no seu restaurante, você pode atrair, por exemplo, trazer um chefe de vez em quando, fazer uma semana diferenciada. Tiradentes faz isso aqui em Minas, ó, que é uma cidade, né, que já é conhecida tradicionalmente, inclusive, né, por isso. Fiquei sabendo que Patos de Minas, Paracatu, está fazendo um trabalho fantástico, acho que foi a Luciana que comentou sobre isso também. Então, de resgate da história. Porque todo lugar tem uma história. Isso. Então, uma história, quando você pega essa história e transforma um atrativo turístico, você atrai pessoas. Eu não sabia, por exemplo, dentro de São Paulo, mas tem cidades que tem, por exemplo, turismo turístico que eu nunca tinha ouvido falar. Aí fui pesquisar um pouco sobre as cidades. É um santo aqui, é um santo que eu não conhecia, aí eu vou procurar, mas eu vou passar por ali, vou lá conhecer. Então, isso também gera curiosidade. Eu acho que nós também temos que trabalhar exatamente no coletivo, essas parcerias que a gente fala, né, da iniciativa privada, na governança, exatamente pensando nisso. Não adianta querer criar forçado. Forçado não dá. Não né? Tem Aquela que ser história, algo né? que nasça mesmo da essência Exato. do que existe. E é interessante nessa nossa conversa, Núbia, trazer uma coisa que você colocou ali. Você trouxe, a gente normalmente quando fala do poder público, a gente pensa muitas vezes em nível federal, no máximo estadual, e não chega no local, né? Porque às vezes o município, com suas restrições, termina não permitindo. E você trouxe uma coisa que é bem interessante, é trazer a responsabilidade tanto para o privado, dele se perceber como partícipe, e perceber a grande importância que o poder público municipal tem nesse processo de articulação, de desenvolvimento. E aí, por exemplo, eu fico muito preocupada que a atividade turística sofreu muito. Eu vejo colegas de secretarias de turismo, parou tudo, porque agora tudo é saúde, tudo é... Mas será que a gente não pode ser criativo e fazer alguma coisa diferente, né, do que está acontecendo? Não é porque... E será que tudo tem que ser para a saúde? Porque nós estamos começando a ter problemas de saúde mental diante dessa realidade toda. E, de repente, o turismo é uma alternativa para isso, né? Exatamente. Então, se a gente começa a ver a coisa de uma forma mais ampla, são várias as soluções para essa retomada da economia. Mas, Núbia, falamos demais, mas a gente já está chegando, porque, nossa senhora, esse negócio do Instagram é coisa rápida. Quando a gente pensa, os minutinhos, segundinho, tá, puf, encerra. E eu já não aguento mais encerrar minhas lives no 45 minutos do segundo tempo mesmo. Eu queria que você fizesse aí um apanhado aí de fechamento mesmo, é aquilo que eu sempre termino dizendo, o que é que não foi perguntado, né? Faça uma geral aí de abordagens aí que você não conseguiu tratar agora para a gente dar e vamos caminhando aí para o nosso encerramento, mas principalmente falando dessa perspectiva e vendo o que é possível, né? Dá uma luzinha assim para ver se a gente consegue se alegrar um pouquinho. Diga aí. Ô, Ana Paula, eu acho que o pior em termos de turismo, de queda na atividade turística já passou. Porque os meses de abril, maio, foram meses muito difíceis, até junho mesmo, assim. Mas de agosto para cá, principalmente setembro, a gente tem visto uma certa retomada. Logicamente, uma atividade que caiu aí, vamos chamar assim, em termos de faturamento, 183 bilhões, né?
Hoje a gente está falando em retomada, logicamente, ainda pouca, se caiu de 60%, está retomando 30%, mas assim, em comparação ao período anterior, que é do ano passado, então é pouco ainda. Mas está voltando. E voltando, Ana Paula, exatamente baseado nisso que nós estamos falando, do protocolo, né, das relações, assim, o poder público coloca e o setor privado vem a complementa, olha, nós estamos fazendo assim, o que mais que a gente pode fazer? Aí é uma parceria, né, é essa junção de mãos. Então, eu acho que já foi pior. Está retomando. Eu tenho visto que alguns destinos já estão, inclusive, recebendo turistas de novo. Jalapão, por exemplo, já está recebendo, né? A Bahia, alguns lugares já está recebendo, também já estão recebendo alguns turistas. O Nordeste, eu sei que algumas capitais já estão, assim, recebendo turistas também, mas com bastante cuidado. Isso nós estamos falando de capitais. Agora, como a gente está falando que a atividade vai ser muito regionalizada, eu só digo o seguinte, eu espero sinceramente, que essas cidades mais próximas, que têm essa capacidade de atrair, aproveitem essa oportunidade. Se não se estruturaram, se estruturem e atraiam essas pessoas que querem andar até 500, 600 quilômetros, tragam para o seu lugar. Eu estou morrendo de vontade para o sul de Minas, eu até brinquei com meu marido aqui, vamos voltar lá no sul de Minas, morrendo de saudade. Mas a gente ainda fica com receio, né? Mas já está começando, Ana Paula, então já está recuperando alguma coisa. Isso para mim é gratificante, porque lá em abril, quando nós falamos, as perspectivas para os meses seguintes eram muito ruins, como foi verdadeiramente na Europa, né? A gente já previu isso e infelizmente acabou acontecendo toda a dificuldade que a Europa teve em não receber turistas, né, naquele período. Mas agora nós estamos vendo que nós aqui estamos aprendendo. Quem sabe a gente dá lição para o mundo, a gente retoma a atividade turística, né? E a gente consegue mostrar para o mundo que nós conseguimos fazer, inclusive, né, sem ter uma segunda onda de Covid. Eu adoro desafio. Então, quando eu falo para o setor turístico assim, preparem-se e mostra para o mundo que a gente é bom no que a gente faz, é isso também, não é? Então, vamos fazer o melhor que a gente pode nos lugares que a gente está. Tá sem máscara? Vai lá. Você não tem máscara? Aqui, ó, tem uma aqui. Você quer álcool gel? Tem álcool gel aqui. Então, a gente vai percebendo que é possível fazer. E quando eu li os dados agora mostrando que está retomando, né? Pouco ainda, mas está retomando. E graças a Deus, nós estamos saindo do pior. Graças a Deus. Que bom. Ainda assim, né, Ana Paula? Ainda assim, usando álcool gel para lá, álcool gel para cá, e máscara e tal. E tem algumas questões de protocolo, como a gente tem falado muito, que vieram para ficar. Né? É a história do 11 de setembro, que até hoje todo mundo já se acostumou de não usar mais, de levar nenhum objeto cortante na máscara. A gente se adapta. E eu espero, porque outra coisa que é relevante, que está sendo discutido, inclusive com todo o trade traz isso com muita... Existem questões de protocolo que já eram questões de higiene, questões que já deveriam estar, não deveria ser o Covid a provocar isso, né? Então, na verdade, vamos pensar de que a gente vai sair melhor de tudo isso, né? O que teve, mas a gente vai sair melhor. Vai. O pessoal aqui elogiando. O novo normal, muito. O Alipe está falando, é o novo normal. Esse novo normal, né? Sabe aquela história da pimenta que todo mundo pegava? Então, pois é. A Ana Paula não gosta muito de pimenta quando eu falo com ela, mas aquela garrafinha de pimenta que fica na mesa e todo mundo passa para lá e passa para cá, pois é. Isso não vai existir mais, pelo menos por hora, não. Né? Então eu vejo aí a indústria se aproveitando, porque vai ser sachê, é tudo descartável. Quer dizer, e nós vamos ter que aprender ainda por cima que mesmo sendo descartável, vai ter que ser reciclável. Ou seja, não dá para esquecer que o meio ambiente, ele recebe tudo isso que a gente está usando. Para onde que vai isso? Para os mares, para os rios, né? Vai para o rio e depois vai para o mar, né? Quer dizer, nós temos uma tendência de achar que jogou na água vai embora. Não, jogou na água não vai embora. O problema mudou de lugar, só isso. Só isso. Deixou de ser seu e passou de ser de todos, infelizmente, né? Que a gente tem que ver dessa forma, né? E o mar poluído não atrai turista, gente. Com certeza. Então, sabe? É disso que nós estamos falando. O que você quer? Você quer que sua praia receba turistas ou não? Tá aí, ó. A resposta.
todo mundo sabe a resposta, né? E hoje a qualidade desse ambiente... A pergunta eu faço, quem dá a resposta é o outro, né? Então... Mas o que a gente pode observar é que a qualidade do ambiente já está visivelmente melhor, né? Com tudo que aconteceu. São as questões. Núbia, muita gratidão de novo por você disponibilizar seu tempo sempre, trazer esse conhecimento, trazendo sempre essas informações. Eu queria agradecer a nossa audiência, né? Que mesmo tendo sido avisada meio em cima da hora, né, nessa nossa pegada eu tinha pensado em não fazer live, mas depois eu digo, não, temos que manter e vamos fazer a live com o Núbia, porque eu não posso ficar sem isso gravado, registrado dentro dos nossos arquivos aqui do que a gente desenvolve. Você é uma pessoa muito dedicada, uma pessoa de muito conhecimento, e eu quero novamente agradecer, né, dizer a quem está chegando agora que foi fantástico a visão geral que a gente deu em termos de cenário da economia em nível de Brasil, chegamos ao cenário do turismo, as perspectivas positivas e o mais importante de tudo isso, entender ao empresário que é o destino em que ele está, é que tem que ser valorizado e, portanto, ele tem que pensar nessa governança forte, nessa estrutura que realmente ressignifique isso, e ele já está sentindo na pele realmente que o turismo está retomando e que se retome da melhor forma e que a gente efetivamente possa dar esse exemplo que você falou de fazer o turismo com a devida segurança, fazendo com que a gente consiga passar de novo por esse período sem uma segunda onda, né? Que a gente possa realmente... Isso aí é um desafio, mas nós adoramos desafio, então vamos lá. Vamos encarar. Um grande abraço a todos, muito obrigada, Núbia, um beijo especial aí, tudo de bom, e a gente se vê próxima segunda aqui no Check-in Turismo, falando sempre de empreendedorismo, de governança, de turismo, planejamento, porque aqui é nosso papel, nosso grande desafio é trazer soluções sempre. Um grande abraço, até mais. Prazer, muito obrigada, gratidão.